Olá pessoal, vamos começar agora o simulado de CPA 20. Questão 51. A compra de uma opção de compra, ou seja, o titular de uma call, caracteriza estratégia de alavancagem, pois, resposta correta é a letra C, possibilita investimento no ativo objeto por uma fração de seu preço no mercado à vista. Se vocês viram nosso material, vocês vão entender o que significa esse conceito de alavancagem. Quando você compra uma opção, você não precisa investir o valor total do ativo. Por exemplo, um ativo que custa R$10, uma ação que custe R$10, você pode comprar uma opção de compra desse ativo por 50 centavos, por exemplo. Isso te possibilita investir na ação por uma fração do seu valor. Isso pode te trazer bastante volatilidade também. Você pode ganhar muito dinheiro ou então perder tudo aquilo que você aplicou. Questão 52. Se um fundo de investimento é alavancado, então, letra A, busca neutralizar riscos diferentes do parâmetro de referência. Errado. Quando você alavanca, você não busca neutralizar nada, você busca mais risco. Letra B. Seu gestor se propõe a superar em pelo menos 20% o desempenho do parâmetro de referência, também chamado de benchmark. Essa questão está errada por causa do valor de 20%, porque quando você alavanca um fundo de investimentos, você busca superar o benchmark, mas em nenhum lugar diz que é pelo menos 20%. Letra C. Sua carteira é constituída preponderantemente por títulos públicos federais. Não necessariamente. Resposta errada também. E resposta correta, letra D. Existe a possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo. Resposta correta. Vamos dar um exemplo. O investidor tem um fundo de investimentos com valor de 100 milhões de reais. Ele pode se alavancar pegando emprestado mais 200 milhões de reais no banco e aplicando 300 milhões no mercado financeiro. Imagina, o fundo tem um patrimônio de 100 milhões, mas está exposto com 300 milhões de reais. Se a carteira do fundo cair 50%, de 300 milhões para 150 milhões, quer dizer que esse gestor perdeu 150 milhões de reais. E qual que é o tamanho do fundo inicial? 100 milhões. Ou seja, ainda vão faltar 50 milhões de reais para cobrir o prejuízo. E quem vai pagar isso vai ser o investidor, também chamado de cotista. Questão 53. O investidor compra um tesouro prefixado com juros semestrais, também chamado de NTNF. O imposto de renda, resposta correta é a letra A, será retido pelo agente de custódia a cada pagamento de juros e no vencimento. Lembrando, o imposto só vai ser retido e recolhido pelo investidor no caso de compra de ações. Questão 54. Segundo a instrução CVM 555, os fundos de investimentos classificam-se em função da composição de suas carteiras em fundos. Resposta correta, letra A. A classificação são de fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados e fundos cambiais. A nova classificação da CVM ficou da seguinte forma. Primeiro você classifica os ativos pela sua composição, depois pelo tipo de gestão e depois pelo tipo de estratégia. A composição pode ser, como a gente viu, renda fixa, ações, multimercado cambial. A gestão pode ser, por exemplo, ativa ou passiva. E a estratégia são várias. Pode ser uma gestão, por exemplo, ativa em em títulos de longo prazo, em títulos de curto prazo, ações setoriais de dividendos e por aí vai. Você não necessariamente precisa decorar todos os tipos de estratégia, mas é muito bom que você saiba que a composição deve ser ou de renda fixa, ou de ações, ou multimercado, ou cambial. Questão 55. Uma empresa listada no segmento denominado Novo Mercado comunicou que realizará o desdobramento, também chamado de split, de suas ações, negociadas no mercado. Segundo a nota, o acionista que tiver uma ação a partir daquela data passará a ter 3 ações. Neste caso, a intenção dessa instituição será de, resposta correta, letra B, oferecer maior liquidez às ações e reduzir o preço unitário das ações. Vamos lembrar, o split significa desdobramento, ou seja, você vai transformar uma ação em 2 ou em 3, que é o caso aqui desse exercício. Para que serve o split? Para diminuir o valor da ação
e transformá-lo assim num ativo de mais fácil liquidez, pois quanto menor o valor da ação, mais líquida ela fica no mercado. Se atentem, pessoal, porque o split ele aumenta o número de ações do investidor, mas ele não aumenta o volume financeiro. Neste caso aqui, poderia ser da seguinte forma: você tem uma ação que custa R$60 e agora você vai ter 3 ações que custam R$20. Veja, você aumentou o número de ações, mas manteve o volume financeiro. Questão 56. A gestão passiva de um fundo de investimentos de renda fixa permite, resposta correta, letra B, permite a montagem de carteiras com ativos que busquem retornos que acompanhem o seu benchmark. Como a gente já falou, gestão passiva busca acompanhar o benchmark, replicando em seu fundo uma composição parecida com a do benchmark, e gestão ativa busca superar o benchmark. Questão 57. Os BDRs, também chamados de Brazilian Depositary Receipts ou recibos de depósitos brasileiros, representam ações. Resposta correta, letra B, de empresas com sede no exterior negociadas no Brasil. Vamos lá, para não fazer confusão. BDR são representações no mercado brasileiro de ações com sede no exterior. Por exemplo, a Apple pode negociar suas ações no Brasil. É só ela emitir uma BDR na Bolsa de Valores brasileira, como ela já faz. Isso é um exemplo de BDR. Agora, o que seria um ADR, ou American Depositary Receipts? Em português, recibos de depósito americanos. São empresas não americanas negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Por exemplo, a Ambev pode emitir ADRs para serem negociadas na Bolsa de Nova York. Dessa forma, é uma empresa não americana negociada nos Estados Unidos. Questão 58. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Resposta correta, letra D. É um fundo criado pelo governo, mas mantido pelos bancos, que garante ao investidor, no caso de inadimplência da instituição, o valor máximo de 250 mil por CPF ou CNPJ ou por conglomerado financeiro. Vamos explicar um pouco mais como que funciona isso. Se uma instituição financeira vier a quebrar, o FGC te garante até 250 mil da sua aplicação naquela instituição. Se você tiver, por exemplo, 300 mil reais, você só vai conseguir de volta até 250 mil. Porém, se o investidor tiver 500 mil reais, sendo 250 mil em uma instituição e 250 mil em outra, e as duas vierem a quebrar, ele vai ter garantido os 500 mil reais, pois é por conglomerado financeiro que vale a regra. Ou seja, o FGC vai te garantir 250 mil reais por CPF e por conglomerado financeiro. Se atentem, pessoal, que até 2017 não tinha limite de valor no total. Agora, a partir de 2018, o valor limite vai ser de R$1 milhão. Ou seja, se você tiver R$1,5 milhão aplicado em 10 bancos e os 10 quebrarem, você não vai receber R$1,5 milhão. O limite vai ser de R$1 milhão. Questão 59. Se um fundo de investimento precifica os ativos de sua carteira por meio de marcação a mercado, então, resposta correta, letra A. A transferência de riqueza entre cotistas será evitada. Lembrando, a marcação a mercado, ela vai achar o preço justo do ativo, também chamado de preço unitário, ou PU, todos os dias. E o principal motivo de você fazer a marcação a mercado de um ativo é que não haja a transferência de riqueza entre investidores de um mesmo fundo de investimentos, conforme a gente vê no nosso material. Qual que é a parte negativa da marcação a mercado? Ela vai trazer uma maior volatilidade para o ativo, pois como todo dia o seu preço vai variar, isso vai trazer mais volatilidade. Questão 60. É uma das atribuições privativas da Assembleia Geral de Cotistas dos fundos de investimentos. Deliberar sobre a resposta correta, substituição do administrador. Apenas em assembleia você vai poder deliberar sobre a substituição do administrador. Vamos ver as outras alternativas. A. Redução da taxa de administração. Errado. O administrador pode reduzir a taxa de administração sem convocar a assembleia. O que ele não pode fazer é aumentar. Para aumentar a taxa de administração, terá que ser também feito via assembleia. Letra B, como nós vimos, está correto. Letra C.
Contratação de auditores. Não precisa ser feita através da Assembleia. O administrador tem poder para contratar o auditor independente do fundo. E letra D, escolha de gestor. Também não precisa ser feito via Assembleia. O administrador é quem contrata os integrantes do fundo, sendo eles o auditor independente, o gestor, o custodiante e o distribuidor.